Bom dia, amados. A paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Marcel. Este é mais um programa Café com Jesus. Deus abençoe grandemente o seu dia. Este sábado nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E eu creio, amada, que Deus vai falar grandemente ao seu coração algo que você precisa ouvir da parte do Senhor, algo que vai ministrar o teu coração de uma maneira poderosa. Amém, queridos? Deus vai te abençoar grandemente. Então, aumente a sua expectativa para aquilo que Deus tem para você. Amados, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. A palavra do Senhor, ela é pura. A palavra do Senhor, ela é escudo, broquel. E independente do que você esteja vivendo hoje, se você está vivendo uma tempestade na sua vida, se tua vida está calma, mansa, se você está vivendo um tempo de trégua, um tempo de paz, independente da situação que você esteja vivendo, eu quero dizer para você que você precisa da palavra do Senhor. Nós precisamos da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E senão por ele, ninguém chegará ao Pai, ninguém chegará a Deus, apenas por Jesus Cristo de Nazaré. Então que hoje você abra o seu coração, Deus ele tem uma palavra para você. Amém? Gostaria de fazer uma oração inicial. Vamos orar, apresentando este momento ao Senhor, apresentando o seu dia, para que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu quero te apresentar este momento, este encontro, Senhor, com os teus filhos. Senhor, antes de qualquer coisa, nós te exaltamos, nós te bendizemos. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai. Só o Senhor é digno. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Deus, coloca teus anjos poderosos nos cercando, Pai, nesse instante, cercando os nossos lares. Senhor, cercando aí o teu filho, Pai, a tua filha, onde onde ele está agora, Pai, protegendo, Senhor, toda a casa, todo o lar dele. Deus, coloca teus anjos poderosos também no meu lar, Senhor, protegendo, Pai, a minha casa. Que o Senhor venha abençoar, Pai, os teus filhos, Pai, e que tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é designada nesta manhã. Que o Senhor faça grandes coisas, que o coração dos teus filhos seja como uma terra muito fértil, a fim de que tua palavra, Senhor, vá e encontre, Senhor, lugar para multiplicar-se, Senhor, para dar muitos frutos. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje o Senhor me deu, aliás, me deu outros dias atrás, uma palavra que eu queria compartilhar com você. Uma palavra muito importante acerca do nosso falar, acerca daquilo que contamina o homem, aquilo que pode te contaminar. Jesus deu esse ensinamento e eu quero mostrar para você na palavra do Senhor. Amados, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vamos proferir, porque isso há poder, para a vida e para a morte nos nossos lábios. A Bíblia nos diz isso. Então temos que ter muita cautela. Eu não sei como você tem usado a sua língua, os seus lábios ultimamente no que se refere àquilo que está acontecendo na sua vida, mas eu quero dizer para você que você precisa cuidar, daquilo que você vai falar. Então Deus ele tem uma palavra para nós acerca disso. Então eu quero lhe mostrar na palavra do Senhor aquilo que está escrito em Mateus, no capítulo 15, no verso 11. Amém, glória a Deus. Se você tiver a palavra do Senhor aí pertinho, abra a palavra do Senhor. Enquanto nós vamos achando aqui, eu quero lembrar para você que o programa Café com Jesus, essa transmissão ao vivo, ela em regra se dá de segunda a sexta-feira aqui pelo Instagram, às 6 horas da manhã, tá bom? Às 6 horas da manhã. E excepcionalmente nós vamos fazer algumas transmissões também durante o final de semana, sábado ou domingo, ou sábado e domingo. Então que você possa abrir o seu coração para receber a palavra do Senhor. Sempre que nós formos fazer uma transmissão excepcionalmente, nós vamos colocar aqui um lembrete, tá bom, queridos? Mateus 15:11 diz o seguinte:
o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então Jesus estava dando esse ensinamento aqui para os seus discípulos, né? Os fariseus, judeus, ali naquele momento, eles tinham o hábito, né, o costume de sempre no momento antes de comer, né, eles lavavam bem as mãos, né? E então aqueles sacerdotes faziam isso. E hoje também nós fazemos isso, né? Um costume, né, que se perpetuou ao longo da história em muitas culturas. Então Jesus mostrou para os discípulos que o que contamina o homem não é aquilo que entra, não é? Não é aquilo que entra pela boca, mas sim aquilo que sai. Por quê? Porque os fariseus estavam indagando os discípulos, indagando o Senhor Jesus, perguntando por que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de se alimentar, antes das refeições. Eles perguntaram isso, né? E então Jesus respondeu a ele, mas Jesus respondeu falando de quê? Falando de coisas espirituais. Jesus estava se referindo a coisas no que toca a vida espiritual de um homem. E ele disse, o que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas sim o que sai. Ou seja, Jesus estava dizendo em outras palavras que aquilo que mancha as nossas vestes espirituais é aquilo que nós falamos. E nós precisamos ter muito cuidado, amados, como eu falei. Na palavra do Senhor diz que há poder nos nossos lábios, na nossa língua, para a vida e para a morte. Então nós temos que ter muito zelo, sabedoria do alto, entendimento, temor de Deus, para que a nossa boca, os nossos lábios, falem somente palavras que edifiquem, não palavras que destruam, palavras que profetizem, né, as bênçãos do Senhor, né, que edifiquem a vida das pessoas, tanto da sua casa, como também, né, da sua congregação, a vida dos seus colegas de trabalho, enfim, que você seja uma boca de Deus, né? Que você seja uma boca de bênçãos, né? Que saiam da sua boca palavras de edificação, para edificar, para abençoar a vida das pessoas, não para amaldiçoar ou maldizer a vida de alguém. Então, o Senhor Jesus estava dando esse ensinamento aos discípulos que aquilo que pode sair dos nossos lábios, ele pode contaminar a nossa vida, tá bom? Então, o que o Senhor quer é que você seja um canal de bênçãos, um canal de bênçãos para todas aquelas pessoas que ouvirão a palavra do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes, amados, no nosso dia a dia, nós podemos fazer o seguinte, né? Diante de uma pressão, diante de uma adversidade muito grande, às vezes uma pressão dentro de casa, com a esposa, com os filhos, ou numa tomada de decisão muito importante na sua vida, nesses momentos de pressão é que podem sair coisas que não edificam, coisas que vão trazer, muitas vezes, maldição para a vida, né, das pessoas, até mesmo da sua casa. E quanto aos pais, os pais eles precisam ter muito discernimento e temor de Deus e sabedoria, a fim de que não possam liberar palavras de maldição sobre os seus filhos, por exemplo, dizendo palavras negativas, palavras que de alguma forma amaldiçoam os seus filhos, dizendo, ó, a minha filha, essa minha filha não presta, esse meu filho não presta, esse meu filho aí, ninguém quer ele não vai casar, ela não vai casar. Então são palavras, irmãos, são palavras, amigos, que amaldiçoam, né, o filho, a filha. Por quê? Porque você tem autoridade espiritual sobre a vida do seu filho e também Deus nos deu poder nos nossos lábios. Amém, queridos? Deus nos deu poder na nossa língua, tanto para a vida e para a morte. Então, cuide bem daquilo que você vai falar a respeito, né, no que toca a vida dos seus filhos, ou pessoas que sejam próximas de você, qualquer pessoa. Então, temos que ter muito cuidado. Tá bem, queridos? Carlos, seja bem-vindo. Meu amigo Isânio, Deus abençoe grandemente vocês, viu, meus amigos? Recebam a palavra de Deus, Deus tem algo poderoso para as nossas vidas. Então, nós precisamos ter muito zelo e muito cuidado com aquilo que nós vamos falar. Em Provérbios, capítulo 10, no verso 19, diz algo muito interessante que eu quero falar para vocês. Diz assim, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Amém, queridos?
Na multidão de palavras, em outras versões diz a transgressão. O muito falar, amados, o muito falar é muito perigoso. Por isso nós temos que ter o zelo, a sabedoria de não falar além daquilo que é necessário. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Muitas vezes você está numa situação onde tem pessoas ali reunidas no seu lar, na sua casa ou com os amigos, e às vezes você é incitado ali para falar de alguém, para falar mal a respeito de um comportamento de uma pessoa, da sua parentela, do seu ambiente de trabalho. Então, as pessoas elas são de alguma forma incitadas a falar coisas negativas a respeito das palavras, melhor, a respeito das pessoas. Então você tem que ter cuidado, você tem que fazer o quê? Moderar os seus lábios, porque aquele que modera os seus lábios, ele é um homem sábio, ele é uma mulher sábia. Então, que o produto dos seus lábios, né, sejam para abençoar a vida de outras pessoas, não para maldizer. Amém? O próprio Senhor Jesus, ele nos deu um ensinamento, queridos, né? Ele diz para nós bendizermos, né, as pessoas, bendizer aquele que vos maldizem, ou seja, até mesmo aqueles que te perseguem, aqueles que maldizem o seu nome, você tem que bendizer eles. Muitas vezes eu sei que isso é difícil, né? Você bendizer alguém que está falando mal de você, te perseguindo, te caluniando, te difamando, mas peça ajuda do alto, peça ajuda do Senhor Jesus. Jesus, me ajuda, Senhor. Como é que eu vou bendizer esta pessoa, Pai? Que neste momento eu não tenho essa capacidade, me ajuda. Porque se você pedir essa graça para o Senhor, você vai bendizer até mesmo aqueles que te maldizem. Amém, queridos? Aqueles que te caluniam, aqueles que de alguma forma têm entristecido o seu coração. Peça graça ao Senhor, porque Ele vai te dar. Peça misericórdia ao Senhor, porque o Senhor Ele vai te conceder. Porque Jesus nos falou, amados, na sua palavra, Ele disse que não nos deu nenhum mandamento pesado. Tudo aquilo que o Senhor, Jesus, tudo aquilo que Deus, a sua palavra, nos deu para cumprir, para obedecer, Ele disse que nenhum mandamento é pesado. Quando Ele diz para amar o próximo, Ele está dizendo que esse mandamento não é pesado. Quando Ele diz para você perdoar, né, os seus inimigos, amar os seus próprios inimigos, né, como a si mesmo, o Senhor está dizendo para você que isso não é pesado. Isso não é pesado. Muitas vezes se torna pesado pela dureza do nosso coração. Quantas vezes nós temos a oportunidade de perdoar pessoas, às vezes por pequenas coisas, amados. Coisas pequenas, né? Um desentendimento, um entendimento errado, e ali causa uma ruptura, muitas vezes até na própria família. Então, aproveite essas oportunidades para perdoar, tá bom? Abençoar esta pessoa que tem te perseguido. Amém, queridos? Quero também mostrar para você o que diz a palavra do Senhor. Diz o seguinte, em 1 a Pedro, no capítulo 3, no verso 10, diz algo também muito interessante a respeito do que nós precisamos fazer, né? Na questão da moderação dos nossos lábios, da nossa língua. Diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Amém? Diz o quê? Se você quer ver bons dias, se você quer amar a sua vida, a vida que Deus te deu, você precisa fazer o quê? Refrear a sua língua do mal, ou seja, não amaldiçoar, não falar mal de ninguém, não criticar, não caluniar, seja ele quem for, amados. Não fale mal de ninguém. E então, se você quer ver dias bons, você vai fazer isso, né? Você vai refrear a sua língua e que nos seus lábios não se ache engano, não se ache mentira, não se ache um falso testemunho. Seja fiel no pouco, seja fiel no muito, mas que dos seus lábios saia apenas a verdade, amados. Amados, sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele é o pai da mentira. E se de alguma forma a tua vida, a mentira tem permeado, você tem liberado mentiras ali, seja ela pequena ou grande, meu irmão, tudo é mentira.
seja ela pequena. Tem uma história também de mentira branca, né? Uma história mais ou menos assim. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Não tem uma mentira social. Tudo isso é mentira para Deus, irmão. Não tem diferença nenhuma, tá bom? Tudo é mentira. Então, se você quiser viver dias bons na sua vida, né? Se você quiser amar a vida, refreie os seus lábios. Fale só aquilo que lhe perguntarem. Responda só aquilo que te perguntarem. Se alguém te perguntar a respeito de algo, responda só aquilo que a pessoa perguntou. Porque nós acabamos de ouvir aqui, o muito falar vai trazer o que? Transgressão, pecado. Tem aquela pessoa que chega e começa a falar, e quando você menos espera ali, você já está percebendo que aquela conversa ela tomou um tom diferente. Você já percebe que aquela pessoa de alguma forma já está difamando, está te querendo trazer para esta roda dos escarnecedores. Então, que você tenha bastante cuidado com o que sai da sua boca, porque, como o Senhor Jesus explicou, o que contamina um homem não é o que entra pela sua boca, e sim aquilo que sai da sua boca. Amém, queridos? A palavra do Senhor, ela nos instrui, amados. A palavra do Senhor, ela é santa. E em relação a você ter uma vida, né, em obediência à palavra de Deus, em você obedecer à palavra do Senhor e responder às pessoas aquilo que elas perguntam, a Bíblia, ela fala de algo sobre isso. E eu quero mostrar para você. Eu estou assim, posso estar falando um pouco rápido, não sei se estou falando um pouco rápido para vocês, mas eu como tem alguns textos bíblicos que eu quero mostrar para você acerca da importância do falar, tá bom? Que pode fazer toda a diferença na sua vida, irmão, na sua vida, sobretudo espiritual, no seu relacionamento dentro de casa com sua esposa, no seu relacionamento no trabalho com seus amigos, entendeu? Você tem que pedir sabedoria, irmão, sabedoria do alto. Aquele que tem falta de sabedoria, que peça ao Senhor com fé, porque o Senhor, ele dá sabedoria, a palavra de Deus diz, ele dá sabedoria de forma deliberada pelos que pedem sabedoria do alto, não a sabedoria do homem, que é falha, que é carnal, que muitas vezes a Bíblia nos diz que é até diabólica. Então, que o seu pedido ao Senhor seja um pedido com fé. Senhor, me dá sabedoria, né? Senhor, coloca um guarda nos meus lábios, que eu fale, né, só aquilo que é necessário. Porque a palavra de Deus diz ainda em Mateus, no capítulo 5, eu quero mostrar para você, diz o seguinte: outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Sejas, porém, olha só, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Amém, queridos? O Senhor está dando na sua palavra alguns ensinos, alguns ensinamentos a respeito daquilo que você não pode falar. Ele diz, né? Não perjurarás, mas cumprirá os teus juramentos ao Senhor. Mais à frente ele diz, não jureis nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, que é escabelo dos seus pés. Ele vai dando instruções daquilo que você não pode falar, né? Mais uma vez ele diz, nem jurareis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo teu branco ou preto. E ele diz, ele arremata e fala na sua palavra, diz, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é procedente do mal. Amém? Outras versões dizem, o que passa disso é procedente do maligno. Ou seja, se alguém pergunta alguma coisa para você, meu irmão, responda só aquilo que é lhe perguntado, tá bom? O muito falar, como nós dissemos aqui, a Bíblia nos fala, vai trazer transgressão, pecado, na multidão de palavras a transgressão, e que você responda com sabedoria àqueles que te indagam. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu não sei se eu estou indo bem rápido aqui no que se refere
aos textos bíblicos, mas eu quero dizer para você que eu creio que esta palavra ela está entrando no teu coração, o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração e o Senhor ele abençoará grandemente o teu comportamento, né, a tua vida como um todo. E eu creio que a partir desta palavra você terá, né, nós teremos muito cuidado acerca daquilo que sai dos nossos lábios. E nós temos que tomar como exemplo, amados, o nosso modelo, né, grandioso que é o Senhor Jesus. Nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor. Nós temos que ser cada vez mais parecidos com Ele, porque o Senhor Jesus, Ele é muito bom, Ele é maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele quer te ensinar. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia nos fala, amados, que na boca do Senhor nunca se achou engano. Olha só, amados, Jesus ele foi tentado em tudo, mas não mentiu, não maldisse, não amaldiçoou ninguém. Jesus nunca se achou uma mentira. Por quê? Porque ele é a própria verdade, como eu falei há pouco, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é a própria verdade e nos seus lábios, amados, ele nunca se achou engano na sua boca, nos seus lábios. É tão tremendo o Senhor. Então que você possa tomar como norte para a sua vida a palavra de Deus, né? O modo como Jesus ali se comportava, como ele estava diante dos homens, como a palavra descreve nos evangelhos, como ele, mesmo diante das pressões maiores, amados, porque aquilo que ele sofreu por nós, nenhum de nós poderia sofrer. Jesus ele foi como um cordeiro mudo, né, perante seus tosqueadores, mas não ali abriu os lábios, ficou ali, né, naquela provação, naquele sacrifício vicário, onde ele foi e cumpriu aquilo que o Senhor, o Pai, enviou para que ele fizesse, desse a sua vida na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para nos dar a vida eterna, e nunca se achou engano nos seus lábios, mesmo diante das maiores pressões que um homem pode viver, das maiores tentações que um homem pode viver. Jesus viveu por você e por mim, e mesmo assim, nunca, jamais se achou engano nos seus lábios. E eu quero mostrar para você um texto que fala exatamente sobre isso. Está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 21 até o 23. Diz assim, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém, queridos? Que glória, hein, amados? O Senhor Jesus aqui, ele nos deu o exemplo, né? E fala na sua palavra que para isso nós somos chamados também, para padecer por ele, da mesma forma, né? Que nós fomos chamados para crer no seu nome, nós fomos chamados também para padecer. Por isso que o Senhor fala na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra do Senhor diz que as aflições do justo, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então você foi chamado não só para crer no nome do Senhor, mas também para padecer pelo nome dele. Amém, queridos? Está na palavra do Senhor. Então você precisa estar firme na rocha. Jesus falou, tenho-vos dito isto, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus é poderoso, amados, então confia nele. E ele nos deixou o exemplo, né? Para quê? Para nós seguirmos as suas pisaduras, seguirmos o modelo que ele deixou, o seu exemplo grandioso, para que nós possamos fazer aquilo que é de bom grado ao Senhor, o qual não cometeu pecado, no verso 22 diz, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano.
Amém, queridos? Jesus, ele era a própria sabedoria. Então que você peça sabedoria ao Senhor nesse dia, a fim de que nos seus lábios nunca, né, você maldiga as pessoas, você amaldiçoe as pessoas, mas que sempre abençoe até os seus inimigos. Amém, queridos? Faça isso. Honre o nome do Senhor. Amém? E para finalizar, eu quero dizer para você, quero ler para você mais uma vez o verso 23, aqui de 1 Pedro, no capítulo 2. Diz o seguinte: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém, queridos? Quando ele era injuriado, Jesus não injuriava as pessoas, né? Quando ele padecia, né, ele não ameaçava. Ali ele padecia injustamente, né, pelas palavras, pelas atitudes daqueles homens, né? Ele padeceu ali no caminho para ir para a cruz do Calvário, padeceu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, perdoar os nossos pecados, mas mesmo assim ele não ameaçou ninguém. Ele não difamou ninguém, ele não injuriou ninguém. Então que você e eu possamos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? E a Bíblia nos diz, para finalizar, que Jesus ele se entregava-se àquele que julga justamente, aquele que julga retamente, que é o Pai, o nosso Deus vivo. Então que você possa fazer isso. Se alguém está te difamando, se alguém está te injuriando, se alguém está te perseguindo, tá bom? Não injurie, não fale mal dessa pessoa, não maldiga ela. E entregue-se àquele que julga retamente. Entregue-se ao Senhor. Diga: Senhor, a ti cabe a justiça. Faça a tua vontade. A nós, amados, cabe a perdoar sempre, perdoar aqueles que vos perseguem, perdoar aqueles que te injuriam, tá bom? Então libera o perdão e que nos seus lábios saiam apenas palavras de edificação, porque assim tu não contaminarás o teu corpo. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus que eu quero deixar hoje para você, tá bom? E vamos orar juntos? Pedir para que o Senhor nos dê sabedoria, a fim de que possamos usar muito bem esta ferramenta, né, que Deus nos deu, né? Deus, ele quer, amado, quer, amada, o teu bem, tá bom? Jesus, ele está contigo todos os dias. Então não desista do seu cônjuge, não desista da sua esposa, dos seus filhos. Ame-os, tá bom? Não desista do seu enteado. Ame-os até o fim. Jesus amou, né, amou os discípulos, amou os homens até o fim. Ele disse isso na sua palavra. Então faça o bem até o fim. Não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento eu te apresento cada um dos teus filhos, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. Senhor, derrama a tua graça sobre eles, Pai. Derrama a tua Shekinah, Deus. Senhor, concede sabedoria do alto, Deus. Nesse momento eu intercedo pelos teus filhos, Pai. O Senhor diz na sua palavra que aquele que tem falta de sabedoria, que a peça, que o Senhor a dá abundantemente. Senhor, que o Senhor derrame abundantemente sabedoria na vida dos teus filhos, cada um, Pai, que está nesse momento ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa, Pai, conceder palavras abençoadoras nos seus lábios. Que não se ache engano, que os teus filhos moderem os seus lábios, que sejam sábios, Pai, e que nas suas bocas, Pai, saiam palavras que edifiquem, não amaldiçoem ao próximo. Assim te peço em nome de Jesus e derrama a tua paz, que excede todo entendimento. Aqueles que necessitam de um conserto, Pai, que necessitam liberar o perdão, em nome de Jesus, porque foram injuriados ou injuriaram, que precisam também pedir perdão, que o Senhor derrame, Pai, a tua unção, o teu poder, Senhor, a tua graça, a fim de que os teus filhos possam fazer a tua vontade. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam abençoados
com a graça do Senhor Jesus, tá bom? Sejam abençoados com a graça do Senhor. Este foi mais um programa Café com Jesus, tá bom, queridos? Se você sentir no coração, compartilhe esta mensagem para mais pessoas, pessoas que o Senhor colocar no seu coração ou coloca em alguma lista de transmissão sua, mas envie esta palavra para que mais pessoas sejam edificadas. Tem muita gente que precisa ouvir a palavra do Senhor, amados. Os dias são maus e nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Amém, queridos? Este foi mais um programa Café com Jesus. Só lembrando, o programa ao vivo, às 6 da manhã, cedinho, é de segunda a sexta-feira. Excepcionalmente, nós estamos gravando hoje, no sábado, tá bom? E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém, queridos? Foi um prazer estarmos juntos aqui, foi uma honra para mim. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, amados. E quero também dizer uma coisa para você, lembrar uma coisa para você. Lembre-se de algo muito importante. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus, ele fez isso por você. Ele deu a sua vida por você. Amém? Ame ao próximo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, queridos.